Queridos, mais uma vez nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso gratuito sobre as parábolas de Jesus. Você está no canal Cantinho do Obreiro e aqui nós vamos estar sempre levando uma palavra de Deus aos corações, ensinamentos bíblicos para que essa palavra ela seja multiplicada na sua vida através de conhecimento, levada a outras pessoas. Se inscreva no canal, curta o nosso canal, seja o multiplicador dessa palavra, compartilhando as mensagens, as lições que nós estamos trabalhando nesse curso. Amém, queridos? Vem muito mais parábolas por aí, mas hoje nós vamos trabalhar a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda, ela, apesar de ser uma das menores parábolas, é muito popular, muito conhecida. Ensinamentos de Jesus pode ser encontrado em Mateus no capítulo 13, 31 e 32, Marcos no capítulo 4, 30 e 32, e em Lucas no capítulo 13, versículos 18 e 19. Mesmo que pequena, esta parábola nos traz grandes ensinamentos sobre a fé e o reino de Deus. Para entendermos a parábola, nós precisamos saber o que é um grão de mostarda. A semente de mostarda ela é extremamente pequena. Ela tem cerca de 1,5 milímetros de diâmetro, mas apesar do seu tamanho, depois de germinada, ela pode alcançar até 3 metros de altura. Veja como ela cresce, né? E a explicação dessa parábola, nesta pequena parábola, Jesus ele compara o reino de Deus à semente de mostarda. Apesar de pequena, uma vez semeada, uma vez lançada na terra, ela se torna uma grande árvore e abriga os ninhos de muitos pássaros. Eu gostaria de ler o texto com você, que está em Mateus no capítulo 13. Diz assim: E contou-lhe uma parábola, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os ninhos em seus ramos. Essa é a palavra registrada, né? E quando Jesus ele comparou o reino de Deus ao grão de mostarda, ele não estava relacionando o tamanho da semente ao tamanho do reino de Deus. Não, essa não foi a intenção de Jesus. Mas ele queria ilustrar o poder de crescimento da palavra do reino dos céus através da fé. Mesmo em uma pequena dose, a palavra do evangelho ela é capaz de crescer, multiplicar seu tamanho ao ponto de abrigar a todos que procuram abrigo. Chegou um momento da minha vida que eu procurei abrigo nessa palavra e eu encontrei. Estou até hoje debaixo da sombra dessa palavra. Essa ilustração do reino de Deus, ela tem muito poder. O crescimento, o acolhimento vai de encontro com a palavra liberada no Antigo Testamento, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 17, no versículo 23. Vamos ver o que Ezequiel fala? Ezequiel ele diz assim: nos momentos altos de Israel, eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará frutos, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Que palavra, né, meu irmão? Ezequiel. Ou seja, essa palavra é o evangelho eficaz. É que uma vez liberado, que uma vez semeado, ele é capaz de crescer e acolher muitas pessoas, gerando um ambiente de riqueza em vida, de riqueza de vida. É aquelas pessoas que tinham uma vida que
não dava nada certo, não tinham rumo e de repente se encontram, ouvem a palavra e a vida é transformada e aí eles experimentam da verdadeira riqueza da vida. Nós podemos reconhecer essa ilustração no próprio Evangelho anunciado por Jesus. Ele anunciou de forma bem simples e com muita humildade. Ele teve pescadores como discípulos. Entrou em Jerusalém no lombo de um jumentinho. Olha a simplicidade e a humildade. É dessa forma que o Evangelho tem que ser levado. Mas apesar da simplicidade, o Evangelho ele se espalhou pelos 4 cantos da terra e até hoje gera frutos, filhos e filhas de Deus. E continuará gerando, querido. O Senhor, em sua oração, ele orou até por aqueles que ainda virão, que haveriam de vir. E quais são as lições para a nossa vida dessa parábola? Primeiro, para o crescimento do reino, basta você ter fé como um grão de mostarda. Interessante. É uma fé que ela é pequena, mas que ela tem um processo de crescimento e que ela pode vir a ser muito grande. Em Lucas, no capítulo 17, do versículo 5 e 6, ele diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Interessante, né, irmão? Naquele momento, Jesus ele deu uma resposta assim categórica para os seus discípulos. Aumenta a nossa fé. Ei, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês podem dizer à moreira que saia daqui, que se plante no mar, e ela vai obedecer. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo pequena, a fé tem que ser baseada na certeza. E por isso ela tem que ser fundamentada, mesmo que pequena. Ela tem que ser capaz de mover o impossível, querido. Isso é fé, coisa tremenda. Essa convicção se dá lendo e ouvindo a palavra de Deus. Isso você vai ver em Romanos, no capítulo 10, no versículo 7. O apóstolo Paulo ele fala assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E você está ouvindo aqui, você está fazendo com que sua fé cresça, essa semente da fé que existe em você, agora ela cresça, ouvindo essa palavra de Jesus de Nazaré. Nós estamos sendo somente canal aqui para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, para os irmãos. E é isso que nós pretendemos. E aqui em Mateus, no capítulo 17, interessante, os discípulos eles tentaram expulsar um demônio de um homem sem sucesso. Jesus intervém. Em reservado, os discípulos perguntam a Jesus o porquê de não conseguirem expulsar o demônio. Jesus fala da pouca fé que eles tinham, comparando ser menor que um grão de mostarda. Olhem as vezes que Jesus usa a mostarda para comparar a fé. Está lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. E eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Olha que palavra, meu irmão. O Senhor diz, nada lhe será impossível. Ou seja, a fé te leva ao impossível.
A fé te leva a ver aquilo que você não conseguiu visualizar ainda, mas pela fé você já consegue ver lá na frente. Um outro ensinamento é que grandes resultados, eles começam com pequenas coisas, pequenas sementes. Muitas vezes pensamos em não fazer algo na obra de Deus, algo na nossa vida mesmo, por acreditar que aquilo não vai dar certo, não vai ter grande importância. Nessas horas, queridos, nós devemos nos lembrar que as maiores árvores crescem a partir de pequenas. Algum dia elas são pequenas sementes. Um simples evangelismo que você pode fazer hoje e achar que não teve resultado nenhum, de repente pode converter alguma pessoa, o Espírito Santo pode mover o coração de alguma pessoa e de repente você vai ver aquela pessoa como um grande pastor, um grande evangelista, um grande homem de Deus, uma grandiosa mulher de Deus. Terceiro, ensina que a planta ela cresce. Às vezes, diante das dificuldades que nos afrontam, que se apresentam em nossas ações, parece que isso nos limita. O evangelismo parece que não dá resultado, as coisas que você faz parece que não dá resultado, né? Parece que não são suficientes e nem eficientes, né? Mas a promessa que foi feita diz que a planta ela continuará crescendo, mesmo que nossos olhos não vejam e não percebam, queridos. E quarto, ensina que o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Por mais que nos esforcemos, participando, trabalhando na expansão do reino, o crescimento de fato, quem dá é o próprio Deus. Marcos, no capítulo 4, versículo 26 e 29, tem um texto bíblico e ele diz assim: ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, que ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheia na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. É Deus, querido. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Receba, querida, essa palavra no seu coração, que ela seja abençoadora para a sua vida, que você medite, reflita, ouça de novo, pegue seu caderninho, faça anotações, tá certo? Converse com a sua família. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês que estão ouvindo essa palavra. Multiplique, convide outros irmãos, se inscreva no canal, tá, querido? Nós continuaremos amanhã com mais uma parábola. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.